E temos bomba no mundo dos quadrinhos. É oficial, depois de 22 anos, teremos novamente o encontro entre os universos da Marvel e DC nos quadrinhos. E o melhor, com Batman e Deadpool. Sim, o Deadpool. E mais, será que esse encontro no quadrinho indica que um dia talvez poderemos ter o encontro dos personagens dos dois estúdios também nos cinemas? Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, esse aqui é o Arquivo Geek, seu arquivo definitivo sobre o mundo nerd. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um acontecimento histórico. Marvel e DC juntas novamente nos quadrinhos, e dessa vez com Batman contra ou junto com Deadpool. E não para por aí, porque esse não vai ser o único encontro entre personagens das duas editoras. Então fica aí que eu vou te explicar tudo o que a gente sabe sobre esse encontro e os próximos que ainda vão rolar. E pessoal, aqui no canal a gente fala de tudo mais relevante que acontece no mundo nerd, no mundo dos super-heróis, quadrinhos, filmes, séries. Então, peço para vocês já deixarem um like no vídeo e se inscreverem no canal. A gente começou faz pouco tempo, mas já estamos quase chegando nos 100 inscritos e eu ficaria muito feliz, estou muito motivado para alcançar esse número. Então, peço para vocês já deixarem um like, se inscreverem e bora lá. E agora vamos falar da notícia, não tem clickbait, é isso mesmo. A Marvel e DC, depois de mais de 2 décadas, vão fazer um crossover nos quadrinhos e vão trazer juntos Deadpool e Batman. Bom, basicamente como vai funcionar? Vão sair duas revistas, uma pela Marvel, que sai agora em setembro de 2025, e uma pela DC, que sai em novembro de 2025. E cada uma dessas edições, além da história principal envolvendo o Batman e o Deadpool e o Batman, também vão trazer outras histórias curtas, com encontros de outros personagens das duas editoras. Mas para a gente entender o peso que tem um encontro entre DC e Marvel nos quadrinhos, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Por que não? Isso não é novidade, isso já aconteceu algumas vezes antes e sempre que acontece é um marco para todos os fãs. Tudo começou em 1976 com Superman versus Homem-Aranha, a batalha do século. E o título já entrega, foi um evento histórico. A primeira vez que os personagens das duas editoras se encontravam. E resumindo o que acontece nessa história, basicamente o Lex Luthor e o Dr. Octopus se juntam num plano megalomaníaco, com cada um querendo mostrar que era o grande vilão do seu universo. E como um bom clichê no mundo dos quadrinhos, esses dois vilões colocam Superman e o Homem-Aranha para se enfrentarem. E sim, os dois brigam. E na luta entre os dois tem um momento que o Aranha chega a dar um soco super forte com toda a sua força no Superman, mas o Superman nem se mete. E olha para ele com uma cara de que diz, é só isso? Bom, a história se desenrola, os dois acabam percebendo que estavam sendo manipulados e acabam se unindo para derrotar os vilões. E tem um fator contexto que é muito importante a gente entender o que estava acontecendo naquela época. Porque basicamente, na DC, eles estavam terminando a pré-produção do filme de Superman com Christopher Reeve, que seria lançado em 1978. E ao mesmo tempo, na Marvel, estava sendo feita uma série live action do Homem-Aranha, estrelada pelo Nicholas Hammond, que estrearia em 1976. Ou seja, ambos personagens estavam prestes a ganhar um conteúdo, um destaque muito grande fora dos quadrinhos. Então esse crossover serviu principalmente como uma forma de aumentar o hype para essas duas produções. E tudo nesse crossover foi negociado nos mínimos detalhes. Então, toda a retratação do Homem-Aranha, do Superman, toda a luta, tudo nos mínimos detalhes. E vocês vão perceber que sempre que acontece esses crossovers, é tudo muito roteirizado com cuidado para que nenhum personagem seja, de certa forma, menosprezado ou pareça ser pior, porque nem a Marvel quer que o público ache que seu personagem é mais fraco que o da DC, nem a DC quer isso também. Então, sempre vocês vão ver que quando acontece um crossover, muitas vezes, ou os heróis se juntam e acabam resolvendo o problema juntos, ou acaba numa espécie de empate. E depois do sucesso que teve entre esse crossover, houveram muitos outros encontros entre os personagens das duas editoras, como, por exemplo, Batman versus Hulk, um confronto que parece absurdo no primeiro olhar, mas que teve uma luta muito equilibrada e que o Batman venceu. Sim, o Batman venceu, utilizando muito da sua inteligência e um pouco de gás sonífero. E também tivemos o encontro entre os X-Men e os Novos Titãs, que basicamente eram as equipes mais populares dos anos 80, enfrentando o Darkseid e as Fênix Negra. E claro, um dos crossovers mais marcantes entre as duas editoras foi DC versus Marvel. E cara, esse foi gigante. Basicamente, só para vocês terem uma noção de como era impactante, havia uma votação entre os leitores para decidir quem ia ganhar cada luta. Então realmente foi um evento muito grande. E só para vocês terem uma noção, só desse crossover surgiu um universo paralelo chamado Amálgama, que basicamente trazia junções, não crossover, junções de personagens das duas editoras. E foi desse universo que saiu, por exemplo, o Dark Claw, mais conhecido como Garra Negra ou Garra das Trevas,
que é basicamente uma mistura do Batman e do Wolverine. Sério, vocês conseguem imaginar o morcegão com fator de cura do Wolverine e garra de adamante? Sério, esse personagem é bizarro. Muito bizarro e dá pra trazer até um vídeo só sobre ele. Eu pretendo. Comenta aqui se vocês querem ver um vídeo sobre o Dark Claw. E falando em Batman, além dele ter se unido com o Wolverine no universo Amálgama, ter enfrentado o Hulk, ele também enfrentou o Homem-Aranha, o Capitão América, o Demolidor. Então, basicamente, quando se trata de crossover com a Marvel, ele é praticamente um embaixador. E agora, mais uma vez, ele vai cruzar os caminhos de outro ícone da Marvel, o Deadpool. Simplesmente o mercenário tagarela, o personagem mais caótico do universo Marvel. Esse confronto vai ser loucura. Se vai ser bom, não sei, mas vai ser louco, com certeza. E eu, particularmente, gostei muito da ideia, gostei muito do confronto, porque são personagens que a gente olha e fala, putz, não tem nada a ver trazer o Deadpool com o Batman, eles não se combinam, e realmente, e eu acho que a graça vai estar aí. Imagina o Batman lá todo sério, enquanto o Deadpool fala, tá falando com a quarta parede, o Batman vai querer bater nele, não vai estar entendendo nada, enquanto o Deadpool tira sarro com ele, tira sarro com o Robin. Eu particularmente acho que vai ser bem legal. E com certeza, pro bem e pro mal, vai ter muita gente criando essa história, então eu tenho certeza que essa vai ser a revista mais vendida do ano. Tanto a publicada pela Marvel quanto a da DC, com certeza vai fazer muito dinheiro mesmo. Provavelmente mais dinheiro que muito filme. Principalmente os últimos da DC, né? Tipo, The Flash que deu prejuízo. Mas, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, não é o foco. Mas, enfim, com certeza vai ser sucesso de vendas. Mas calma que não para por aí. Não, esse não vai ser o único confronto entre personagens das duas editoras. Que nem eu falei, nessas mesmas revistas, além dessa história entre o Batman e o Deadpool, vão ter outras histórias curtas, de poucas páginas, com encontros de outros personagens das duas editoras. Porém, terão outras edições especiais com confrontos maiores também. Então, teremos aí outras revistas e como com certeza essa vai ser um sucesso, pode ter certeza que a gente vai ver bastante crossover aí. Tô até pensando quais crossovers seriam legais, né, da gente ver nos quadrinhos. Bom, fico imaginando um Superman versus Thor. Putz, esse seria legal, né? Destruindo o planeta. Mulher Maravilha e Tempestade, por exemplo. Eu acho que esse seria muito legal. A Tempestade nos quadrinhos hoje está muito bufada, atingiu o nível ômega, virou uma Vingadora. Então, ela contra a Mulher Maravilha seria muito legal. Deixa eu ver quem mais. O Flash contra o Homem-Aranha. Putz, esse seria muito bom. Flash e Homem-Aranha, os dois personagens totalmente falastrões. Imagina os dois brigando e se zoando ao mesmo tempo. Esse com certeza eu compraria e só de imaginar eu já tô, já tô ansioso. Calma. Vamos com calma. Mas bom, comentem aqui quem vocês gostariam de ver no crossover nos quadrinhos. Quais personagens da Marvel e quais personagens da DC vocês gostariam de ver? E agora a pergunta que tá na cabeça de todo mundo. Bom, não sei se tá em todo mundo, tá na minha, né? Agora eu vou colocar na sua. Será que esse encontro nos quadrinhos significa que um dia, talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente possa ter um encontro entre Marvel e DC nos cinemas? Hoje parece bem possível, né? Para fazer um filme dos Vingadores já é difícil com a questão contratual, muitos atores importantes, já é complicado, tem que ser feito com muita cautela. Imagina um encontro entre dois estúdios diferentes, contratos diferentes, atores com contratos milionários, muito ego entre os estúdios. Mas, bom, a gente já viu muita coisa que parecia impossível acontecer em Hollywood. E, bom, a DC está começando um universo novo agora, e o James Gunn é um cara bem doido, né? Então eu acho que ele é um cara que aceitaria fazer esse tipo de crossover. E, bom, a Marvel já parece ser um pouco mais conservadora. Acho mais difícil que ela aceitasse esse crossover, mas, bom, eles tiveram muitos filmes com bilheteria ruim nos últimos anos. Tudo bem, agora vão ter 2 filmes dos Vingadores, que prometem ter uma bilheteria muito bom, vão ter um reboot parcial, mas quem sabe? Eu eu não descarto. Eu acho que um dia, quem sabe, isso pode acontecer. Não sei, não precisa necessariamente ser os personagens do universo atual. Eles podem pegar personagens antigos de reboots passados, não precisa ser os personagens mais famosos. Não sei, mas já pensou? Vou imaginar o Batman do Robert Pattinson andando pelas ruas super escuras de Gotham e encontrando o Deadpool do Ryan Reynolds indo fazer um serviço para matar ele. Cara, imagina esse confronto. Ia ser muito doido. Ou melhor, o Batman, para um crossover com o Deadpool, eu queria ver o Michael Keaton.
O Michael Keaton, ele é muito bom. Eu acho que ele tem esse carisma para interagir com o Deadpool que eu acho que seria fantástico. Ou melhor, vamos levar outros personagens. Vamos imaginar o Superman. Não precisa ser o Superman o novo, né? O David Cornsett. Traz o Superman do Henry Cavill. Os fãs do Henry Cavill iam adorar. Pra lutar contra o Thor do Chris Hemsworth, pra lutar contra o Hulk. Não sei, traz o Hulk antigo. Não sei, inventa alguma coisa, mas seria muito legal. Seria muito legal de ver isso nos cinemas. Tem milhões de personagens que poderiam se encontrar. Eu acho que seria muito legal. Imagina um Vingadores contra a Liga da Justiça. Putz, aí é sonhar demais, né? Mas bom, sonhar não custa nada, então vamos manter esse sonho e quem sabe daqui uns anos, tomara que o James Gunn chame o Kevin Feige para tomar um café e eles animem com essa ideia. Mas agora eu quero saber de você. O que vocês acham desse confronto entre o Batman e o Deadpool? Gostaram do encontro entre os dois? Gostaria de ver o Batman com outro personagem? Queria ver ele de novo com o Homem-Aranha? Eu basicamente gostei com o Deadpool, mas eu quero saber a sua opinião. E quem vocês acham que vai ganhar? O Batman vai dar uma surra no Deadpool ou o Deadpool vai ganhar do Batman? Vai dar polêmica, e se o Batman apanhar, vai dar polêmica. Bom, comenta aqui o que vocês acharam. Comentem também se vocês. Quais personagens vocês gostariam de ver no crossover e comentem se eu tô doido de ter o sonho que isso um dia aconteça no cinema ou vocês estão junto comigo nessa. Vocês acham? Se sim, quais atores, quais personagens você gostaria de ver junto no cinema? E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Quero muito chegar aos 100 inscritos e eu só consigo com a sua ajuda. Valeu e tchau, tchau.